Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série de entrevistas do G1 com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa série abre a rodada de entrevistas feitas pelo jornalismo da Globo nas eleições municipais 2024. A gente convidou os 5 candidatos com melhor pontuação na pesquisa Quest, que foi feita recentemente, no dia 30 de julho, foi publicada no dia 30 de julho. E pela sequência definida em sorteio, o segundo a ser ouvido é José Luiz da Atena, candidato à Prefeitura pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. E assim como essa entrevista, todas as conversas vão ser transmitidas, estão sendo transmitidas ao vivo no G1 e depois vão ficar disponíveis na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio no G1, no Globoplay e no Assunto. É um prazer recebê-lo, candidato. Prazer é meu, boa tarde, Natuza, amigos todos que estão acompanhando essa entrevista. Eu me sinto numa posição meio estranha em dar entrevistas. Eu não gosto de dar entrevista porque eu acho que eu tenho que dar notícia e não virar notícia. Mas por uma consequência de ser candidato à Prefeitura de São Paulo, é uma honra estar aqui, principalmente por você, que é uma pessoa que eu sempre admirei no jornalismo político desse país. Agradeço. Bom, antes de começar, um pouco da história do da Atena. Ele nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É apresentador, radialista há quase 5 décadas. Da Atena começou no jornalismo esportivo, ganhou mais notoriedade ainda com a cobertura policial na televisão. Foi em 2016 que cogitou pela primeira vez disputar a Prefeitura de São Paulo, mas a sua candidatura não foi adiante. E de lá para cá, também chegou a cogitar disputar uma vaga no Senado. Aos 67 anos, da Atena estreia oficialmente como candidato à Prefeitura da maior cidade do país. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é José Luiz da Atena. Terça-feira, 6 de agosto. Candidato, a nossa conversa vai ter 1 hora de duração, contando a partir de agora, tudo isso. E eu vou pedir mesmo que o senhor saia do papel de apresentador e entre no papel de candidato, para que o senhor consiga responder Difícil, hein? Perguntas importantes para o eleitorado Claro. de São Paulo. Quero começar por algo que aconteceu hoje, que foi uma operação na Cracolândia, prendendo com 3 guardas municipais como alvo de mandado de prisão, 2, até a última notícia que eu tive, já haviam sido presos, e um ex-guarda municipal. Há relação com crime organizado e há uma suspeita desses guardas atuarem como milicianos. O senhor já chegou a dizer que só Deus resolveria o problema da Cracolândia, que o senhor, se pudesse, colocaria Deus como secretário de Segurança Pública. Mas eu quero... E ele não aceitou. Ele não aceitou, mas eu quero saber do senhor, se eleito for, vai fazer o que na Cracolândia? Primeiro, Natuza, o problema da Cracolândia é muito mais complexo do que parece, mas dá para resolver. Agora, quanto a esses 3 cidadãos que pertencem à GCM e que foram pilhados ou que foram presos sob a suspeita de que são milicianos, quando o sujeito é miliciano e trabalha na guarda ou deixa de ser policial civil, militar, e vai para a milícia, como acontece com frequência no Rio de Janeiro, ele deixa de ser policial e é bandido. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é uma guarda boa, que vai ser reforçada e muito reforçada, vai ser aparelhada e muito bem aparelhada, vão ser mais bem pagos. Eu atingindo a Prefeitura de São Paulo, conseguindo me eleger prefeito de São Paulo, mas você está falando de bandido infiltrado numa organização que tem 6 mil homens. Você não pode julgar toda a organização por quase mais de 7 mil homens, como você está colocando. Então, bandido é bandido. Usando o fardo é pior ainda, porque esses bandidos infiltrados, eles entregam, por exemplo, operações que devem ser operações sigilosas para combater o crime organizado. Quando eu falo em que a Guarda Civil Metropolitana tem que ser armada, e com os mesmos equipamentos e exercer poder de polícia que as outras polícias exercem, é porque o inimigo comum é um só, é o crime organizado, é o PCC. São outras organizações que estão tentando disputar a área com o PCC. Então, a nossa guarda vai ser super, hiper bem armada, ter poder de polícia e trabalhar, claro, com as investigações da Polícia Civil de São Paulo, com a Polícia Militar, que devem ser valorizadas aí, o nosso trânsito com o Tarcísio e todos os atores da segurança pública têm que ser, obviamente, que envolvidos. Terminando esse assunto,
sujeito que se mete com crime organizado deixa de ser polícia, deixa de ser o que for, mas deixa de ser polícia e é um criminoso e um bandido e tem que ser tratado como tal. Mas eu ainda tenho dúvida, candidato. Sobre a Cracolândia. Dúvida sobre o quê? Quer falar da Cracolândia? Dúvida sobre o que abordagem o senhor na prefeitura vai fazer na Cracolândia. Bom, a questão da me dando a impressão com certeza não é a abordagem que o Ricardo Nunes faz, isolando pessoas que são dependentes químicas em guetos que me lembram o nazifascismo da Segunda Guerra Mundial, representado por aquele canalha do Hitler, quando ele isolava judeus em guetos da Polônia, na Alemanha e coisas que tais. Isso não resolve. O principal problema da Cracolândia, não só da Cracolândia, de toda a cidade de São Paulo, porque não existe uma Cracolândia só. Existem Cracolândias espalhadas por toda a cidade de São Paulo. Mais de 70. E de todos os candidatos que estão aí, o melhor preparado para a segurança pública sou eu. Isso eu não tenho dúvida. E não vou ficar aqui escondendo que nenhum desses candidatos está preparado para discutir segurança pública diretamente comigo. Apesar de que eu vou ter secretário de segurança capaz de resolver problemas e tal. Eu, por osmose, durante 26 anos, senti a dor do povo de São Paulo na questão da segurança pública. Então, o principal problema da Cracolândia não é você tirar o traficante que vai lá vender a droga para o dependente químico só. Isso não resolve, mesmo porque no outro dia ele está solto numa audiência de custódia. Todos os atores da segurança pública têm que funcionar. Por isso que eu digo, não dá para você resolver o problema da Cracolândia só sendo o prefeito de São Paulo. Você tem que contar com a ajuda do governo do estado, com o Tarcísio, com as polícias civil e militar. Você tem que contar com o Ministério Público, tem que contar com Justiça, gente como o Gaquia, gente que enfrenta, bate de frente contra o crime organizado. Mas todos os atores da segurança pública têm que funcionar para evitar que a droga chegue ao centro e, quando chegar ao centro, quem for pego ali, não ele só ser preso, mas levar ao principal problema da questão, que são os barões do crime, que ganham milhões com a droga que vai para a Cracolândia e outros pontos da cidade de São Paulo. Não basta apenas você colocar polícia para combater dependente químico ali, que, aliás, o dependente químico deve ser tratado, deve ter direito a tratamento. Isso nós podemos falar depois. Mas se o Estado não ajudar, se, de repente, nós não tivermos a participação das polícias civil e militar, só a GCM não vai resolver. Claro, isso ela é um será diagnóstico aparelhada, vai melhorar a segurança pública, mas você não melhora o problema da Cracolândia simplesmente tentando sozinho, como prefeito de São Paulo, resolver o problema da Cracolândia. Candidato, mentira quem fala isso. Deixa eu só fazer uma pontuação. É mentira, pontuação. porque não é só um prefeito que vai resolver o problema da Cracolândia. Ele pode ajudar e muito. E eu, conversando com essas autoridades, com que tenho, inclusive, um trânsito muito bom, eu tenho certeza que a gente vai combater o crime organizado no seu fluxo. Um exemplo, para você matar o dragão, você tem que impedir que o sangue chegue ao seu coração. É a mesma coisa que nós pretendemos fazer. Impedir que a droga, a cocaína, as drogas K, o crack, que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, isso não pode chegar até o coitado do dependente químico. Não é só na Cracolândia, é na cidade de São Paulo inteira. Agora eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Eu já vi esse diagnóstico com maior ou menor propriedade uma centena de vezes. Uma centena de vezes. E esse seu diagnóstico, ele é perfeito. É exatamente assim que a coisa acontece. E não é com solução fácil. O que eu não vejo com frequência... Eu não estou dizendo que é fácil, calma, mas ela é perfeitamente de resolução. Eu acho que o senhor vai me deixar terminar a pergunta, né? Se você atuar de forma firme e contando com todos os atores que envolvem a segurança, inclusive Justiça, governo do Estado, você consegue tentar resolver. Eu não vou dizer que nós vamos resolver, mas nós vamos tentar resolver. Se você não fizer nada, ou tomar medidas esdrúxulas, como colocar grades no centro de São Paulo e ficar prendendo o dependente químico toda hora, você não vai resolver. Eu tenho até dúvidas de quem está por trás do que acontece no centro de São Paulo, por exemplo. O que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que o PCC... ele pode estar envolvido em espalhar o terror pelo centro,
famílias de tataranetos, netos, que criaram as suas famílias ali, tiveram que vender ou alugar aqueles prédios no centro da cidade, e ir embora dali. Foram expulsos pelo crime organizado. Quem me diz que o crime organizado não utiliza laranjas para comprar ou alugar esses prédios do centro e depois, de repente, o próprio crime organizado pode dar ordem de não ter mais droga no centro e eles venderem esses prédios que eles estão comprando a preço de banana por bilhões, entendeu? Isso acontece na Zona Leste. Nós tivemos um indivíduo preso que lavava droga para o PCC, que lavava dinheiro para o PCC, e esse é o ponto principal. Se você quer combater o crime organizado, você tem que dar no meio do crime organizado, combatendo a lavagem de dinheiro. O sujeito lavava 80 milhões de dinheiro da droga para um tal de cara preta e sem sangue, né, que ele passou a dever para o cara preto e o sem sangue, dizem, produto de investigação da Polícia de São Paulo, que esse cidadão mandou matar o cara preta para não pagar. Só esse cidadão teria lavado quase 200 milhões em imóveis da Zona Leste de São Paulo. Candidato, há informações de que conjuntos habitacionais que foram construídos em comunidades, o PCC já invadiu isso. Se você não resolver a história do crime organizado, não vai ficar só a Cracolândia sob essa condição de terror. A cidade inteira sem o direito de ir e vir e estar. Eu quero entrar nesse ponto. Mas antes, duas coisas, candidato. Eu sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor Você disse que eu teria 1 hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de eu terminar. Eu ouvi todas e respondi todas. 6 minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que 6 minutos. Candidato, o senhor já ouviu falar de uma expressão... O senhor já ouviu falar de uma expressão... Você não pode resolver... Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que... O senhor já ouviu falar numa expressão chamada interrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Desculpe, não é esse o meu objetivo. Então, o senhor vai ter toda a liberdade... qualquer entrevistador, independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Mais uma vez, o senhor não deixa eu falar. Agora, porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou Agora, dizendo... eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa e quer que eu responda rapidamente. Não, é impossível candidato, isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu só ouvi isso. E respondi. Então vamos para a próxima. O senhor falou de PCC. E eu queria muito falar de PCC e transporte. Há investigação dizendo que há ligação do PCC com 2 empresas de ônibus. O senhor já disse que o paulistano não vai pagar passagem para facção. Então, eu queria muito entender se o senhor vai encerrar, se eleito for, os contratos com a Transvolf e com a Upbus, que são as empresas alvo dessa investigação. Vou. Já pensou se eu respondesse assim? Mas eu acho ótimo. Ficaria chato. Você tem que explicar. Candidato, eu não tenho medo do PCC, eu não vou usar colete de bala para fazer campanha política. Acho que o transporte público de São Paulo tem infiltração do PCC, sim. Isso precisa ser provado, está sendo provado por forças-tarefas, está sendo provado pelas polícias que tem infiltração, pelo menos nessas empresas. E que medida? A Transwolf inteirinha... a diretoria, boa parte dela, outro dia estava presa com todos os elementos que pertenciam ao PCC. Como é que isso passa numa licitação? Como é possível uma coisa dessa? A Upbus, a mesma coisa, um cara foi preso outro dia, entendeu? É por isso que eu digo que é complexo. Por exemplo, tem um vereador na Câmara de São Paulo que é presidente da Comissão de Trânsito de São Paulo. Você está falando em transporte coletivo. Esse cara foi reeleito agora em fevereiro, que é um cara do PT, não é? Esse sujeito simplesmente, ele tem um motorista que teria levado um tal de cachorrão para matar o Adalto, que era amigo e sócio desse vereador Serival, entendeu? E depois foi guindado, depois de matar o
O Adalto foi guindado à posição de gerente de uma dessas companhias, o que prova que há infiltração do crime organizado em todos os setores de atividade humana dessa prefeitura, se devidamente provado e confirmado pelos órgãos competentes. Eu não vou ser venal de falar antes de uma investigação, mas as provas cada vez mais apontam para isso. Eu não tenho medo de PCC, não tenho medo de bandido, e bandido não vai permitir que o povo de São Paulo continue pagando a passagem do seu transporte coletivo para vagabundos do PCC ou quem quer que seja de crime organizado. No meu governo, o cidadão de São Paulo não vai sentar a bunda em transporte coletivo do crime organizado de jeito nenhum. O senhor chegou a falar, inclusive, da licitação. Como é que passa numa licitação empresas com esse tipo de associação? Palavras suas. Há alguma medida que o senhor pense para deixar as licitações mais blindadas desse tipo posso chamar de interferência criminosa em licitação pública? Não, você não pode chamar. Ela é interferência criminosa em licitação pública. É só você ter transparência e auditar. Tudo vai ser auditado pela prefeitura e pelos órgãos de segurança. Você tem que ter licitação clara. Você não pode ter bandido infiltrado no meio de diretorias de qualquer tipo de empresa. E não é só com licitação, não. Que a maioria desses políticos, é uma pena que nós tivemos, primeiro pela morte de pessoas inocentes durante a pandemia, que tudo entrou em processo de licitação emergencial. Porque essa é uma jogada política que existe há muito tempo. Tem políticos que são conhecidos por deixar entrar em período emergencial porque eles botam quem quer lá, sem ser investigado, sem nada. E não dão chance a empresas boas e de verdade, empresas que querem trabalhar para o povo e conseguir ganhar o que precisam ganhar, mas honestamente, decisivamente honestamente, e dar espaço só para bandido ocupar esse espaço. É simplesmente exercer o que precisa uma licitação. Ela ser bem acompanhada, auditada, fiscalizada pela prefeitura e com órgãos de segurança, obviamente que estudando quem é que faz parte dessa ou daquela empresa. Porque agindo desse jeito, essas empresas não vão nem para a licitação. E se forem pegas durante a licitação, elas que se vejam com a justiça. A prefeitura vai auditar todos os contratos dessa prefeitura atual. Porque esse prefeito, ele não corre o risco só de não ser eleito. Ele está desesperado atrás da reeleição, porque dependendo de você auditar o que ele já fez na cidade até hoje, ele corre o risco de perder a cadeira e ir para a cadeia. Esse é o detalhe. Se ele tiver, já está envolvido em máfia de creches. Agora ele é culpado? Não posso ser venal e dizer que é, mas tem chance de ser porque está sendo investigado, inclusive pela Polícia Federal. Licitação, ela tem que ser como em qualquer lugar do mundo. Ela tem que ser fiscalizada para não permitir que bandido tome o lugar de empresa honesta que quer prestar o seu serviço à comunidade. A mesma coisa funciona com, por exemplo, organizações sociais. Durante muito tempo nós tivemos uma organização chamada IABAS, que roubou na saúde aqui de São Paulo indiscriminadamente. E depois mudou de nome para participar de outras licitações e ia ganhar se a gente não conseguisse denunciar esse tipo de gente. Isso é inaceitável. A maioria das organizações sociais é decente? É. A maioria das empresas é decente? É. Mas os criminosos não podem entrar. De jeito nenhum. E se entrar, tem que ser tirados. A companhia, a empresa que ganhou a licitação e que passou pelo pente fino foi descoberta como uma entidade criminosa, ela tem que ser imediatamente desligada e quem pertence a ela colocado na cadeia. É simples assim. Já que o senhor citou as organizações sociais de saúde, quem é especialista na área diz o seguinte, que há muito pouca fiscalização das organizações sociais. Então, tem organizações boas, como o senhor disse, tem organizações ruins e que podem superfaturar procedimentos, podem incluir um número de pacientes que não é o real e, com isso, levar dinheiro público. Na sua gestão, o senhor vai fazer um pente fino de todos os serviços, os contratos com organizações sociais? Claro, eu tenho uma sugestão. Estou respondendo o tempo legal para você? Tá ótimo, candidato. Então, eu fui devidamente enquadrado por você e eu me sinto muito feliz. Se bem que eu não concordo ainda com a sua primeira colocação, porque eu ajo de forma mais agressiva sendo entrevistado por homens que mulheres.
muito mais agressiva. Eu respondo o que eu tenho que responder. Sabe o que que é? A gente tem pouco tempo para responder sobre assuntos sérios, num programa de televisão ou qualquer outro programa, em segundos. Não dá para você, de repente, colocar em segundos, eu não sei como é que eu vou fazer no debate, mas não dá para você responder sobre assuntos sérios que interessam a quem está nos ouvindo, que vão mudar essa cidade, a vida de muitas pessoas dessa cidade em segundos. Mas vamos para a Organização Social da Saúde? Mas não é só saúde. Não é só saúde. O pente fino, então, vai ser sobre que áreas? Em todas as áreas. Transporte público, educação infantil, 2.500 creches que nós temos, organizações sociais, são conveniadas da prefeitura. A maioria é excepcional. Tem funcionado bem, mas nós temos que ter segurança sobre tudo. Licitações, então, Deus me livre e guarde. Você tem, sob a ode desse prefeito, uma sombra enorme de que a maioria das licitações é conduzida de uma forma absurdamente criminosa. É criminosa essa forma de conduzir licitação aqui em São Paulo. Eu proponho, por exemplo, que os fiscais usem câmera de corpo. Se polícia usa câmera de corpo, por que fiscal não pode usar câmera de corpo? Ah, os fiscais são todos corruptos? Não, mas aqueles que são vão ser pegos e colocados para fora da prefeitura e levados à cadeia. Nós tivemos um caso claro em que o delegado Palumbo, o deputado Palumbo, ele denunciou uma subprefeitura em que uma fiscal cobrava 10 mil reais de propina de um vendedor de cachorro-quente. O cara falou assim, pô, eu nunca tive 10 mil conto vendendo cachorro-quente. E, de repente, no outro dia, a nossa denúncia, que a mulher foi presa e solta logo em seguida, o senhor prefeito apareceu com a subprefeita dançando numa festa, como quem dizendo, não estou nem aí com a denúncia que o Datena fez. Logo depois, essa subprefeita foi presa e solta em seguida, mas passou pela cadeia. Então, sobre subprefeitura também eu tenho uma ideia. Eu gostaria de ouvi-lo. Então, câmera corporal para auditores e câmera corporal para a Guarda Civil também, metropolitana? Está dando certo a câmera corporal. A polícia tem provado muito mais que ela é uma polícia que age dentro da lei, legalistamente. Da maioria das câmeras que têm sido verificadas, tem mostrado que a polícia age dentro da lei. Eu acho que controle não faz falta para ninguém. Existe uma ideia de que o policial poderia acionar a câmera no momento da ação. No novo sistema do governo do Estado, sim. Até que ponto isso é factível, eu de fato não sei. Mas se for importante, mesmo porque se no momento da ação, que é controlado real time, pelas condições que nós temos hoje de tecnologia, se no momento da ação o cara está com a câmera de corpo desligada, isso vai ser, obviamente, que detectado. E se acontecer, por exemplo, uma letalidade, que não é só com polícia, com qualquer um de nós, quando há uma letalidade, ela tem que ser investigada, tem corregedoria, tem as instâncias que o cara tem que responder, e como qualquer um de nós, o cara vai pagar uma pena por ter cometido uma ação ilegal, vestindo farda ou não, sendo polícia ou não. Se tiver condição de você desligar a câmera de corpo, e se essa câmera estiver desligada durante uma ação onde houve uma letalidade, é uma prova inconteste de que o cara que participou dessa ação ilegal não estava agindo corretamente. Eu sou a favor da câmera de corpo, talvez com algum aperfeiçoamento, inclusive esse. De novo, eu tenho ouvido bastante o diagnóstico do senhor. Em grande parte dos casos, concordo com eles, porque os fatos mostram. Obrigado. Mas eu tenho dificuldade de entender o que vai fazer o candidato. Eu não sei se o senhor está na pele do jornalista ainda e não entrou na pele do candidato, mas eu sinto falta de proposta. Candidato, ok. Mas você me perguntou sobre 2 propostas, eu já dei. Mas que mais você quer que eu dê? Sobre que área de proposta? O senhor está dizendo que vai colocar câmera em auditores? Não, você me perguntou se eu vou colocar câmera. Claro que eu vou colocar câmera em fiscais. E quem estiver auditando. Aí eu perguntei da GCM, o senhor disse que sim. O senhor sabe quanto custa implementar isso?
Olha, para uma prefeitura que tem um orçamento de 107 bilhões e que ganha muito dinheiro e que não tem nenhuma dívida, como é possível esse sujeito não ter gasto com a população de São Paulo, terminar uma gestão sem dívida, com esses bilhões que a prefeitura fatura? Não tem dívida. Você sabe qual é o terceiro faturamento da União? Sei. É a Agora, Prefeitura de São Paulo. sei. Tem dinheiro sobrando para fazer isso. Não é questão de quanto custa, vai ser feito, porque tem dinheiro sobrando para isso. Se você deixar de gastar dinheiro com um bandido corrupto e safado, que leva boa parte do que nós recebemos na Prefeitura de São Paulo, vai sobrar ainda mais dinheiro para você tornar execuíveis esses projetos. Vamos falar de moradia? Vamos, Quero do jeito que colocar você quiser. aqui, quero colocar aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz com a Brenda Siqueira lá em Heliópolis. Vamos ver. Um lugar melhor, um quarto só para eles, nós moramos no mesmo quarto, né? Cada um com sua cama, cada um com suas coisas. É o que se eu pudesse fazer, eu poderia fazer por eles. Um lugar melhor, uma casa melhor e um ambiente melhor. E você... Qual é o seu sonho, Brenda? Ai, meu sonho é sair daqui. Isso até me emociona, porque todo cidadão tem direito a uma moradia. Isso é óbvio. Você quer outro projeto? Não, eu quero... Já dei 3 projetos para você. Mas essa é a sua função, você quer candidato. Outro projeto? Mas você está dizendo que eu não disse. Todos os você está dizendo projetos... que eu não apresentei proposta, vou apresentar outra. A nossa proposta é para quem atrair, para quem construir moradias nas periferias da cidade. Para isso nós vamos atrair empresas de logística, empresas de tecnologia para as periferias, desonerando o cidadão, porque governar só cobrando imposto é fácil. Isso é, aliás, o PT e governos que o Boulos sempre apoiou são peritos nisso, em cobrar taxa e imposto. O nosso objetivo é, por exemplo, cada empresário que construir moradias, principalmente em regiões pequenas, que são mais fáceis de você adquirir e verticalizar. Numa área de 4 mil metros, você constrói 450 apartamentos. Numa área menor que isso, a metade disso. O empresário que construir essas moradias na periferia de São Paulo vai ter isenção, por exemplo, de IPTU durante 5 anos. O senhor tem ideia de impacto disso? O impacto tem que ser estudado pelos nossos técnicos e eu não posso te apresentar o planejamento inteiro do governo agora. Você me pediu proposta, eu estou te dando proposta. Eu estou dizendo que São Paulo é rica o suficiente para poder fazer tudo isso. São Paulo, como é que pode um prefeito que não gasta com a população durante a sua administração inteira, que é investigado por fazer com que parte desse dinheiro que o povo paga é desviado para os criminosos, né? E nada volta para a sociedade? A Prefeitura de São Paulo é rica, numa situação de crise você tem que raspar o tacho do que tem. Não pode ter prefeitura rica e povo pobre. Não existe isso. O dinheiro que é do povo tem que ser devolvido ao povo. Então eu estou te dando uma proposta. Não só haverá a isenção de IPTU para quem for atraído para construir moradias e empresas nas periferias de São Paulo, mas também terá a obrigação de contratar pelo menos 20% de mão de obra local para erguer essas moradias. Vai ter que ter trabalhador mesmo, porque não aproveitar trabalhadores da área ali, entendeu? Essa é outra proposta, trocar imposto por emprego. Essa é outra proposta. Está melhorando em termos de proposta? O senhor é quem diz, candidato, eu não posso avaliar como é que o senhor vai numa entrevista. Mas você avalia quando eu não respondo. Não, a única coisa que eu normalmente pergunto, além da proposta, é quanto vai custar, porque eu preciso avaliar na condição... Os técnicos estão avaliando isso. Eu preciso, mas os técnicos serão precisam avaliar... técnicos de outra coisa. Antes da eleição. Eu sou o único prefeito, isso está sendo avaliado antes da eleição. Então, antes da eleição, o senhor vai dizer quanto vai custar? Dia 3, claro que sim. Okay. Os técnicos que estão avaliando podem ser futuros secretários. E eu sou o único cara que não tem coligação. Quanto custa o Ricardo Nunes 12 partidos de coligação? Quanto custa para ele fazer essa campanha comparável à campanha de uma eleição presidencial? Quanto custa para ele? Eu não dependo de ninguém. O nosso partido e eu não temos coligação. Temos uma coligação com cidadania.
Eu não devo nada a ninguém, eu não devo secretaria para ninguém, eu não devo cargo a ninguém, eu não devo dinheiro a ninguém. Quem trabalhar conosco vai ganhar o que lhe é de direito. E não tem essa de vereador pedir cargo, pedir emenda, porque não tem. Isso aí vai ser do povo. Esse é o detalhe. Eu sou o único candidato independente, livre, que não tem coligação, não tem toma lá da cá mesmo, não. Não sou como o que o Bolsonaro falou, que não ia ter toma lá da cá no governo dele, e teve que ter, porque o sistema brasileiro leva a isso. Leva a isso. No governo Lula aconteceu a mesma coisa. O presidente é refém do Congresso. Eu não dependo de político nenhum. Nós não temos coligação com ninguém. Se nós formos eleitos, e acredito que temos condição de sermos eleitos, nós só temos um compromisso, que é devolver o poder ao povo. E acabou. É esse o objetivo. Não tem político que participe da minha eleição querendo ganhar por fora, ou querendo ganhar cargo, ou coisa parecida. O nosso negócio é independência e transparência acima de tudo. Eu quero que outros caras façam essa proposta. Como é que os outros caras que têm coligação vão pagar esse custo das coligações? Eu não. Eu não vou pagar custo nenhum de coligação. Candidato, quero pintar aqui o seguinte cenário, tá? O senhor eleito prefeito precisa passar uma legislação super importante pelo Legislativo. E aí, o comando do Legislativo, as bancadas majoritárias do Legislativo dizem o seguinte: prefeito, sinto muito, ou o senhor libera a minha emenda, ou não vai ter projeto. O que o senhor vai fazer? Como é que o senhor sai dessa sinuca de bico? Eu vou a todos os meios de comunicação e falar: o projeto é esse aqui. Quem não quer aprovar esse projeto são esses caras que vocês elegeram. São o seu legislativo. São esses caras que são responsáveis por impedir que a cidade devolva à cidade o que a cidade paga de imposto de uma forma direta ou indireta. São esses caras do legislativo que não estão me deixando governar. E eles que se resolvam com os eleitores deles. O senhor falou em dado momento de coligação. Eu sei que essa é uma pergunta recorrente, mas eu preciso fazer porque tem eleitores que se preocupam com isso. O senhor já se lançou, esse é o momento mais longe que o senhor vai. Você vai perguntar se eu vou desistir? Não, calma, deixa eu perguntar primeiro. É a quinta vez que o senhor se lança numa disputa eleitoral e essa vez é a vez que o senhor está indo mais longe. Por que o eleitor deve acreditar que dessa vez o senhor vai até o fim? Porque eu estou dizendo que vou. Mas outras vezes o senhor disse que ia. Dizendo que vou. Não, eu iria se houvesse apoio do partido, se houvesse apoio das pessoas que estão comigo. Eu sinto que há apoio de grande parte do partido, eu sinto que há apoio da executiva nacional, da executiva local, de gente interessada em ver São Paulo diferente. É por isso que eu digo que vou. Agora, eu quero saber se os outros vão. Porque qualquer um pode desistir, ou por uma razão pessoal, ou por doença, ou por qualquer coisa. Pode. Agora, por que todos vão e eu não vou? Por que todos vão e eu não vou? Ah, porque você já não foi 5 vezes. Olha, mas essa é uma outra eleição. Essa é uma outra eleição que estou garantindo que vou. Até para calar a boca dessas pessoas que estão dizendo que eu não vou. Porque eu sinto que eu tenho uma missão, e a minha missão é uma só, é ajudar o povo. É o que eu quero fazer. O que eu vou ganhar sendo prefeito de São Paulo, a não ser ajudar o povo? O que eu vou ganhar? Nada, a não ser ajudar o povo. Esse é o meu objetivo, eu estou dizendo para você aqui que vou. O senhor dá a sua palavra para a Brenda, que a gente assistiu agora há pouco, que o senhor vai até o fim nessa disputa? Eu dou minha palavra para a Brenda e para o povo inteiro de São Paulo que está ouvindo a gente aqui. Eu dou a minha palavra em nome da minha honra de que vou até o fim. A não ser que me batem no meio do caminho. Porque tem um monte de gente já borrando as fraldas, com medo de que eu vá até o fim. Agora, o senhor falou o seguinte: tem o meu partido comigo. A Tabata ontem esteve aqui e disse que a melhor parte do PSDB está na campanha dela. Um grupo Ricardo Nunes acha a mesma coisa. O Ricardo Nunes também leva uma fatia do PSDB, vide a sua convenção, que foi uma espécie de briga de rua ali, de gente pró-sua candidatura e pró-Nunes. Houve gente próxima da marginalidade tentando impedir o direito de ir e vir dos nossos manifestantes
dos nossos correligionários e o meu direito de ir e vir, de sair pela porta da frente da Casa do Povo, que é a Assembleia. Esses caras jogaram garrafa em mim, me xingaram, cuspiram e tentaram me bater, o cara tentou me dar uma gramofonada. Isso é democracia? Claro que não. E é a mesma turma que apareceu abraçando o Ricardo Nunes e fazendo o discurso da homologação da candidatura do Ricardo Nunes, que desde o princípio, antes da homologação da minha candidatura, eu disse que o prefeito ia ter a digital dele impressa no que pudesse acontecer de violência na nossa convenção, que nós já tínhamos informação de que o Ricardo Nunes estava financiando essas pessoas a irem ali para baderdar. Em troca, inclusive um deles, que é o ator principal, eu não quero nem falar o nome desse cara, esse cara está sendo investigado de ter indicado centenas de pessoas ou dezenas de pessoas para o governo do Ricardo Nunes e que a senhora dele trabalharia na Coab e seria uma funcionária fantasma. Seria bom mesmo para ela se fosse fantasma, para não ter que conviver com ele, entendeu? Esse tipo de pessoa marginalizada dos meios políticos que foram lá badernar a nossa convenção. Cada um deles tem tanto dinheiro para gastar e havia muitos ônibus e vans escolares levando pessoas ali. E depois esses caras botam a digital do Ricardo Nunes quando vão lá e abraçam o Ricardo Nunes uma semana depois da homologação dele. Era gente que estava infiltrada ali. Agora, quem foi atrás do Ricardo Nunes foi atrás de cargos e foi atrás de emendas. Comigo não vai ter isso, acabou, não vai ter isso. Não vai ter isso, eu não vou negociar, eu não quero fazer negócio com o povo de São Paulo. Eu quero ser prefeito para fazer negócios que facilitem negócios honestos, dentro de lisura, dentro de honestidade, que facilitem a vida do povo de São Paulo. Quanto a Tabata, eu respeito muito a Tabata, gosto da Tabata, mas quem tiver aqui com a Tabata, que vá com a Tabata, qual o problema? Isso é democracia. Vou só pedir sua licença rapidamente para dar um recado e a gente já volta com esse assunto. Bom, a partir de agora, você que está assistindo a entrevista com José Luiz da Atena pelo TikTok, pode continuar acompanhando a transmissão com a gente no g1.com.br ou no YouTube do G1. Já que o senhor citou a Tabata, ela veio aqui ontem e chegou num determinado momento a falar de traição. Não me pareceu que ela estava falando só do PSDB, mas isso é uma interpretação minha. O senhor, afinal de contas, traiu a Tabata? Olha, se não lhe pareceu que ela está falando só do PSDB, ela não falou meu nome, falou? Não. Em nenhum momento eu traí a Tabata, que, aliás, eu a defendi em histórico de traição quando o Lupe e o Ciro e o partido disseram que ela traiu o partido e saiu do partido dela como traidora. Eu fui convidado pela Tabata, no escritório de um empresário, ela e o João, para ser candidato a vice dela e sair do partido em que eu estava para ser vice dela. E queria ser vice dela. O meu objetivo era ser vice dela. Ela já estava negociando, começou a negociar com a possibilidade de eu desistir com o PSDB, eu só fiquei sabendo pela imprensa. Quando eu fiquei sabendo pela imprensa, eu fui ter com ela, falei com ela. Eu falei assim, eu não quero ir para o PSDB, eu não tenho desejo e nem vontade de ir para o PSDB, eu quero ficar com você e ser seu vice. Naquele momento eu não queria ser prefeito de São Paulo. O meu objetivo, e ainda hoje o meu objetivo principal é ser senador. É o que eu sempre pensei, é ser senador. Eu queria começar como senador. Mas, no meio do caminho, a Tabata queria mais minutos de TV. Quem é que ia ganhar com a minha transferência para o PSDB? Eu? Não, eu ia continuar vice do mesmo jeito. O que adiantava eu ter mais minutos, 43 segundos ou 1 minuto? Ela me trocou por 1 minuto, eu não sou relógio. Ela trocou um ativo importante do partido dela e dela, que seria o vice-prefeito ou prefeito dela, para que eu fosse para outro partido. Mas até onde eu entendo, corria o risco de o partido fazer uma pesquisa e, com base nessa pesquisa, a executiva nacional e a executiva local do partido me procuraram e disseram, você tem potencial para ser eleito prefeito de São Paulo. Você gostaria de ser prefeito de São Paulo? Falei, olha, se vocês me derem condição, eu posso ser. Uma vez que eu tinha sido
transferido para o PSDB, eu tinha esse direito também. E depois eu falei com a Tabata e pensei que esse assunto tivesse ficado resolvido. Mas do jeito Porque que o ela senhor disse fala... que não confiava no partido, não, mas confiava em mim, entendeu? Eu não quero polemizar com a Tabata, mesmo que eu ache ela uma menina capaz, uma menina competente, brilhante. Não concordei nem com o Lupe, nem com o Ciro e nem com o partido quando disseram que ela era traidora. Em momento nenhum concordei com isso. Conheci a família da Tabata, achei uma família maravilhosa, muito bacana, que lembrou as minhas origens. A minha casa era até um pouco mais humilde do que a dela, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer a mãe, o padrasto, enfim, a família é muito bacana. Fiquei fã da mãe, que me deu lá um lenço de Nossa Senhora de Fátima, uma cruz de São Bento. Enfim, eu gosto da Tabata, não vou polemizar com a Tabata, e as nossas origens são muito parecidas. A minha mãe fazia bala de coco, e infelizmente eu comecei a ficar gordinho, porque eu tinha 11, 12 anos de idade, e eu comia metade da produção que eu ajudava a fazer. E minha mãe costurava bola também. E o meu pai era porteiro de Secretaria da Fazenda e barbeiro, que na época se andava com uma maletinha de madeira para rodar as cidades ao redor de Ribeirão Preto e cortar cabelo na praça e vender bilhete de loteria. Então eu tenho origem humilde, como a dela também. Se ela entende de pobreza, eu também entendo. Eu fui pobre quase que a vida inteira. E perdi muita grana no meio do caminho, com uma multa que eu tive que pagar. E olha, não morri por causa disso. Estou aqui, feliz e contente, espero continuar assim. Eu não tenho nada contra a Tabata. Já que o senhor citou a sua vida, o trabalho do seu pai, o trabalho da sua mãe na informalidade, que tipo de plano o senhor tem no setor de empreendedorismo para ajudar a população que hoje não tem trabalho, não tem uma renda adequada? Eu já dei um primeiro caminho em relação a quem for empreender em moradias e empresas. Eu acho que tudo tem que ser assim. Eu acho que toda empresa que participar de uma licitação em São Paulo, seja ela de alta tecnologia, seja ela qual for a empresa, terá que ter a obrigação de contratar gente que está sem emprego. E São Paulo tem uma multidão de desempregados. Nessas licitações, essas empresas terão obrigação de contratar mão de obra que está sem emprego em São Paulo. Eu acho que isso já é um bom caminho, já é um bom começo para você tentar colocar essas pessoas. Eu vindo para cá, você falava de moradia, isso me toca o coração profundamente, porque o povo brasileiro não merece. A gente fala de favelas, de comunidades, quem mora na rua. Você já viu, por exemplo, ao longo das marginais e também próximo das marginais, aquelas cabanas de lona ou de madeira? São novas favelas de gente que mora em buraco, que nem bicho mora, porque bicho já está acostumado a morar em caverna. Mas tem gente morando nos muros da cidade, entendeu? Essa gente, muitas dessas pessoas... são pessoas qualificadas que perderam seu emprego dentro daquilo que faziam. Você vai acabar com o morador de rua? Claro que não. São Francisco tem homeless pra caramba. Qual é a sua meta de redução da população de rua? A meta de população de redução de rua é empregar a pessoa, dar dignidade de trabalho. Número, candidato, número. Oi? Número. O senhor sabe quantos moradores de rua tem? Não, sinceramente, hoje eu não sei, mas é muita gente. Eu vejo muita gente. Faz 26 anos que eu vejo muita gente desempregada. Depois da pandemia, famílias inteiras perderam os seus trabalhos. Mas se o senhor não sabe quanto tem, como é que o senhor sabe quanto que o senhor vai reduzir? Os técnicos que estão fazendo o meu planejamento estão mergulhados nesses números. Eu também não posso te responder aqui em segundos quantas pessoas são. Mas o morador de rua nós vamos tentar reduzir o possível. É impossível tirar todos das ruas. O que você não pode ver é você ver numa marginal uma pessoa morar naquela situação, ou então pessoas que são esfarrapadas, pedindo para morrer, atravessando as marginais para morrer atropeladas, para acabar com a vida miserável que eles têm. Isso eu pretendo reduzir. A questão de números, os técnicos estão mergulhados nisso para apresentar um programa para que a gente possa tornar execuível, inclusive, a contratação dessas pessoas. Eu queria falar um pouquinho de tarifa zero, tarifa de ônibus no geral.
mas de tarifa zero aos domingos, porque o senhor já se manifestou em relação à tarifa zero aos domingos, dizendo que o ideal seria reduzir a tarifa todos os dias da semana. Fui mal entendido. Então, qual é a sua proposta? Tarifa zero é uma mentira desse prefeito. O prefeito que gasta de 5 a 6 bi. Rapidamente, o senhor disse o seguinte aqui, não existe esse negócio de tarifa zero. Você tem que cobrar um preço justo, tá, o senhor vai explicar, justo durante a semana, para o cara pagar um preço justo também aos domingos e feriados. Porque onde menos circula a gente. Não, a tarifa zero é mentirosa. Porque o cara, para viajar num ônibus de São Paulo hoje, ou andar num ônibus de São Paulo, às vezes é viagem mesmo. Demora 2 horas para chegar até o emprego. Ele deveria receber, no mínimo, a diferença de subsídio que esse cara paga para essas empresas, que mesmo sem os subsídios, conseguiriam manter um preço justo, né? Porque ele cobra R$ 4,40 e as empresas recebem R$ 10,60, quase R$ 11. Sabe? O sujeito para trabalhar, para entrar num ônibus hoje em São Paulo, e muito desse dinheiro ainda continua indo por empresas que estão sob suspeita do crime organizado. Eu não sei se esse prefeito é refém, eu não sei se esse prefeito tem medo do crime organizado, eu não sei nem se ele participa do crime organizado. Seria venal eu até dizer que ele participa. Mas que é refém e que tem medo, eu não tenho dúvida disso. Senão não teríamos essa suspeição grave da infiltração do crime organizado. Então o que eu disse sobre tarifa zero é que ele é um mentiroso. Não existe tarifa zero. Nós já pagamos muito. O cidadão que anda de ônibus paga muito para andar no ônibus de São Paulo. Porque ele dá subsídio de 5 bi. A previsão para o ano que vem é de 8 bi. Mas se tira o subsídio, não aumenta subsidiado. A passagem? Não necessariamente. Eu acho que é possível. Talvez um subsídio menor, bem menor, super, hiper menor do que esse aí, e as empresas continuarem lucrando. Porque o transporte coletivo de São Paulo é atrativo para qualquer um. A dificuldade de você fazer novas licitações, mas haverá novas licitações, principalmente de empresas que estão sob suspeita ou com o pé na lama mesmo do PCC. Tá, então pelo uma dúvida menos aqui. Para as empresas em que estão sob suspeita de participar do crime organizado, nós queremos tirar essas empresas daqui. A dificuldade é que o que movimenta o transporte público em São Paulo é dona de garagem. Mas vai rever então, contrato de concessão? Como é que você vai? Esses donos de garagem são as mesmas famílias que controlam o transporte coletivo há anos. Mas entendeu? vai rever contrato de concessão? Já que o senhor tem esse diagnóstico, o senhor vai rever os contratos de concessão? Os contratos de concessão serão feitos inicialmente, porque é impossível você fazer tudo. Sim, porque aí a população fica sem transporte. Os donos de garagem controlam o transporte público em São Paulo, não é de hoje. Dentro da lei, mas controlam. Agora, essas empresas envolvidas, metendo o pé no barro, metendo o pé na lama com crime organizado, porque até hoje, se você não sabe, eu vou lhe dizer, eles continuam recebendo o mesmo dinheiro que deveriam receber, mesmo sob suspeita de participarem do crime organizado. O cidadão que entra no ônibus da Transwolf está pagando para o PCC ou não, depende da apuração, tudo indica que sim, você entendeu? Está pagando para a Apbus, está pagando para o crime organizado. Isso não vai ter. Empresa criminosa vai ser descredenciada e vai haver novos contratos de concessão, licitações novas dentro da legalidade, auditadas. E bandido vai saber que não pode nem pensar em entrar no sistema público que parece estar infiltrado, não só bandido, não só o sistema público infiltrado de bandido, a política também está infiltrada de bandido nesse estado, porque o crime organizado tem financiado campanhas de muita gente por aí, inclusive gente eleita em cargo executivo, financiado pelo PCC. Isso tudo vai acabar nessa cidade. Eu não tenho medo de bandido, não vou usar colete à prova de bala e bandido aqui não vai crescer. Nem o bandido como esses que se infiltram no poder público, em política ou em qualquer lugar, e nem o bandido de rua que mata, que assalta, que entra em casa e mata velhinhos, que rouba celular de criança. O senhor tem que rouba arma? celular. Oi? O senhor anda armado? Eu andava, mas eu entreguei a arma quando fui obrigado a entregar a arma. Tem em casa? Nunca dei um tiro. Não tenho arma em casa. Se quiser, pode mandar a polícia lá agora. Não, claro que tenho não. Arma. Minha arma é Deus.
Agora, candidato, voltando para a questão de trânsito em São Paulo, a gente falava de transporte, agora eu quero passar para de trânsito. O senhor chegou a dizer que os radares de trânsito são uma grande, palavras suas, sacanagem, porque eles não têm como objetivo reduzir os acidentes e sim arrecadar. Eu queria muito entender o que o senhor vai fazer com os radares da cidade, se o senhor vai reduzir, o que o senhor vai fazer com os radares, mas também para garantir a integridade física dos motoristas. Derrubar todos os radares, acabar com eles. Vai? Claro que não. Eu estou dizendo que São Paulo não tem necessidade e nem precisa adquirir mais radares. Não tem necessidade. Mas o que tem fica. Porque é claro que sim. Você tem que ter uma forma de controle, mas desde que essa forma de controle seja usada para educar a população e evitar acidentes. O número de acidentes em São Paulo aumentou. Com o número de radares, o número de acidentes em São Paulo aumentou, o que indica que o objetivo do radar aqui em São Paulo, em grande parte do Brasil, é assim. O objetivo do radar não é reduzir acidentes, senão não morria tanta gente no trânsito de São Paulo. Um dado para combinar com o que o senhor está dizendo. Você o número que não de podia mortes... te interromper, não, mas você me interrompe toda hora. Não, é só para complementar. O número de mortes em acidentes em 2023 foi o maior dos últimos 8 anos. Pois é. Com um monte de multa, inclusive multa injusta. Com um cara que recebe multa de capacete só tem carro. Com um cara que recebe multa de cinto só tem moto. E você recorre, o cara fala assim, você pode pagar 40% da multa. Pô, de uma multa que eu não cometi, grande coisa. O que eu quero dizer, Natuza, e deixar bem claro, é que o objetivo do radar aqui em São Paulo, da cidade de São Paulo, vou falar da cidade de São Paulo, não é evitar acidentes, senão a gente não teria esses números aí. O objetivo é orçamentário. Né? Porque você tem que, pelo menos, usar 5% da renda arrecadada, e são bilhões que se arrecada com multas em São Paulo, muitas das quais injustas e sacanas mesmo, entendeu? 5% tem que ser usado em campanha de educação de trânsito. Qual foi a última campanha de educação de trânsito da Prefeitura de São Paulo? Tipo aquelas antigas. Olha, não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, se beber não dirija. Quando que você viu isso? Não viu. Esse prefeito só foi consertar o leito carroçável, que está cheio de buraco, tem mais buraco aqui do que na Lua. Se ele fosse candidato da Lula, ele seria eleito por aclamação. Ele só foi tentar consertar esses buracos com essas obras aí, com inclusive empresas que já tinham sido autuadas por ter prestado mau serviço em recapeamento da cidade. Ele só foi mexer em buracos da cidade de um ano para cá, com objetivo eleitoreiro. Ele não vai conseguir tapar todos os buracos que ele deixou durante a administração. Você entendeu? O leito carroçável é importante você não ter buracos, porque às vezes você é obrigado a desviar de um buraco e causa um acidente, atropela uma pessoa. Então, se o dinheiro for usado de uma forma... e tem mais, nós fizemos uma denúncia, isso foi na Rádio Bandeirantes, com o Agostinho Teixeira, eu e o Agostinho Teixeira, fizemos uma denúncia e o Agostinho se passava por alguém que queria comprar radar aqui para a cidade de São Paulo. E o cara que vendia radar, ou alugava radar, depende, você escolhe, dizia o seguinte, olha, o radar vai com um plano completo. Qual é o plano completo? O plano é o seguinte, nós escolhemos as melhores ruas, onde passa mais trânsito, para que as pessoas sejam multadas, que não adianta você botar radar onde não tem ninguém. Outra parte do manual da sacanagem de empresas que estavam negociando com a prefeitura. E muitas devem ter negociado com esse manualzinho do lado. Você não pode botar a lombada muito próxima do radar, porque senão o cara vai frear e não vai ser multado. Quantas placas de radar... E tinha lá o cara falando, não coloque placa de radar longe do radar. Olha, tem um radar a 30 metros, a 40 metros, a 20 metros. Coloque no poste do radar. Porque aí, quando o cara já vê a placa, ele se complicou, entendeu? Então, isso é uma indústria da multa, isso é uma máfia da multa. Do mesmo jeito que esse prefeito está envolvido com máfia de creche, ou pelo menos está sendo investigado com máfia de creche, ele podia ser investigado com máfia de radar. Agora, não vai ter mais radar aqui em São Paulo enquanto não se adeque à lei, se mude a lei orgânica do município, que é lei federal, aliás, né? É lei federal, mas aqui, se a gente puder ajustar essa lei para investir na educação do cidadão e não meter a mão no bolso do cidadão, que não tem dinheiro nem para pagar a prestação do carro, IPVA do carro. É sacanagem isso aí.
A gente já está se aproximando do final e eu não Que posso pena. deixar de perguntar de Em saúde. que pese eu ter começado mal, eu me desculpo com você. Se eu lhe passei essa má impressão, Não, sinceramente, eu me desculpo com você. Espero que você aceite as minhas desculpas. É evidente, que você é uma das minhas evidente, referências candidato. do jornalismo. E é mesmo que eu não sou de puxa-saco de ninguém. Se eu lhe passei essa impressão, não foi essa a minha intenção naquele momento. Talvez eu tivesse emocionado demais em estar aqui com você e tenha passado da bola. Não foi esse o meu objetivo. Tá certo, candidato. Muito obrigada. Queria falar de fila em saúde. Segundo a prefeitura, tem uma fila para exames de 351 mil pessoas aguardando isso com dados até 1º de julho. Tem gente que diz que esse não é o número real. 400 mil seria o mínimo. 500 mil de pessoas aguardando a fila. O que o senhor vai fazer para reduzir essa fila? Agilizar imediatamente a pessoa que faz o exame tem que ter contato com o especialista. Mas isso tem que ser o mais rápido possível. Mas são coisas diferentes. Nós temos que contratar mais médicos, mais enfermeiros, temos que reduzir essas filas. Não só isso, nós temos que, pelo menos, em cada subprefeitura, você ter pelo menos dos dispositivos de saúde, qualquer que seja, hospital, AMAs. Tem AMAs que funcionam 24 horas, mas são muito poucas. São 15 no meio aí de 1.037 ou 1.060 unidades de saúde. Em cada subprefeitura vai ter que ter um hospital ou uma UBS, são 471, abertas 24 horas por dia. Doença não tem hora. Mas isso vai custar um dinheiro? Não interessa o que vai custar. São Paulo tem muito dinheiro. Se precisar, eu rapo o caixa da prefeitura e devolvo ao povo. Eu não sou o Robin Hood, mas é isso que tem que ser feito. Numa situação de crise, que tem 500 mil de pessoas paradas na fila, eu vou pensar em dinheiro gasto pela prefeitura? Que se dane. Nós vamos gastar dentro da perspectiva fiscal, sem cometer pedalada fiscal. Tem muito dinheiro em São Paulo. E você, conseguindo diminuir a participação de criminosos no meio disso, vai sobrar mais dinheiro ainda. Se quiser, deixa 10 hospitais abertos. Se conseguir evitar que esse crime organizado leve tanta grana aqui. E, repito, são 107 bilhões de orçamento, vão ser 116, depois 119 bilhões. Como é que pode se reclamar? A prefeitura está rica para fazer campanha desse cara. O que ele fez com o dinheiro durante toda a administração? Fora impostos e coisas que tem aí, que dá para desonerar e ganhar ainda bastante dinheiro para devolver ao povo. Eu acho que a situação fiscal talvez não seja tão promissora quanto o senhor está projetando, porque tem uma reforma tributária que vai tirar receita de São Paulo. Se o Brasil não crescer... Vai tirar receita de todo mundo. De todo mundo, de São Paulo também. Se o Brasil não crescer a uma taxa de 4%, a arrecadação de São Paulo também baixa, enfim. Essa é uma outra história. Então, mesmo com esse entrave, ainda tem muito dinheiro aqui. É só roubar menos, que sobra para tomar atitudes em favor do povo. Os caras roubam demais. Esses caras roubam demais aqui. Tem que parar com essa roubalheira, com essa bandalheira. Aí vai sobrar dinheiro para caramba. Se eu saio com R$500 na carteira, tá? Se o cara não me roubar 400, eu tenho R$500 para passar o dia, para comer, beber e daí por diante. Agora, a maioria do povo brasileiro vive com 5 a 10 dólares por dia. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo é o micro-universo do Brasil. O detalhe de São Paulo, de ser prefeito de São Paulo, é legal por um detalhe. Eu não sei se eu posso explicar. São Paulo tem os maiores problemas do Brasil, porque o Brasil tem grandes problemas. Mas São Paulo, se conseguir soluções para esses problemas, é um exemplo para o Brasil. Porque é simplesmente a maior cidade da América Latina e uma das 10 maiores cidades do mundo. Se você conseguir resolver os problemas de São Paulo, você vai dar um exemplo para o Brasil. E a maior parte desses problemas são produto de uma renda, de uma distribuição de renda canalha, em que o Brasil só ganha do Catar. Só ganha do Catar, e o Catar tem dono, é o Emir, entendeu? E nós só ganhamos do Catar na distribuição de renda. Nós temos que distribuir melhor essa renda. Democracia é você dividir igualdades, coisas boas, e não desigualdades, como é feita no Brasil e aqui na capital. Nós temos 3 perguntas e eu tenho temos 3 minutos e eu tenho 2 perguntas importantes para fazer para o senhor. O primeiro é,
Diante das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, o que o senhor vai fazer para tornar São Paulo mais permeável à água das chuvas? Olha, tem obras faraônicas por aí, mas, em primeiro lugar, você precisa resolver o problema de galerias que tem centenas de anos. São da época do Império. Essas galerias terão que ser refeitas, principalmente na região do centro da cidade. Você tem que evitar que, de repente, áreas de várzea, onde os rios depositam a sua água, como o Jardim Pantanal. O Jardim Pantanal tem, de repente, tem enchente sem chuva. Por quê? Porque ali é área de várzea e foi ocupada indiscriminadamente por gente que vendeu terreno a preço de banana num lugar que é inabitável. Ali tem que ser o lugar em que o rio vai entrar no lençol freático e aliviar mas tirando essas as pessoas enchentes. De lá, mas tirando as pessoas dessas E áreas. recolocando em moradias dignas. Entendeu? Evitar que áreas que são áreas de várzea, áreas onde a água normalmente escoa para o lençol freático, sejam objeto de especulação imobiliária. Tem projetos aí de que pode se aproveitar até tetos de prédio, não é verdade, para escoamento de água, projetos que têm que ser levados em consideração. Que de repente o que cai sobre os prédios, e tem prédio pra caramba aqui em São Paulo, seja levado até o lençol freático da cidade. E mas calor as extremo? galerias são problemas seríssimos. E calor extremo? Oi? Calor extremo. Olha, São Paulo é uma cidade que dificilmente você tem solução para esse tipo de problema, porque ela é uma cidade que tem asfalto pra caramba. Como ela cresceu sem plano diretor. São Paulo não tem plano diretor. Se você pegar São Paulo, é uma bagunça por causa de especulação imobiliária, muita gente que ganhou com isso. Zona Leste, por exemplo, é impermeabilizada pra caramba. É uma cidade que tem asfalto pra caramba. O que eu vou fazer? Tirar o asfalto do local que tem? Acho que as alternativas que o mundo está pensando têm que ser estudadas por gente técnica e que consiga resolver isso. Eu não posso resolver aqui, respondendo para você, como é que eu vou tornar São Paulo mais fresquinha, porque além de poluída, ela propicia inversão térmica e ela é asfaltada em lugares irregulares, porque muita gente roubou vendendo terreno onde não podia e urbanizou locais que não podiam ser urbanizados. Eu aproveito e recomendo para o senhor e para quem nos acompanha um episódio de O Assunto que fala das cidades esponja. É o episódio de número 1213. No Império era assim? Pois é, e tem um retorno a essas origens. Candidato, a última pergunta. O pergunta. Império é que as ruas eram feitas de paralelepípedo e aí absorvia água. É uma coisa meio impossível hoje, mas há de se pensar. Candidato, o senhor já disse que vai ser eleito prefeito de São Paulo, mas na cartela de candidatos, quando o senhor olha e pensa num eventual segundo turno em que o senhor não esteja, quem que o senhor não apoia de jeito nenhum? Eu não vou apoiar ninguém. Ninguém? Ninguém. Não vou apoiar ninguém. Primeiro que eu pretendo ser eleito no primeiro turno. O sonho Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Eu posso ser eleito no primeiro turno. Eu tenho esse sonho. Eu tenho o direito de sonhar, mas mais do que o direito de sonhar, eu espero que nenhum desses caras sejam eleitos para que o povo possa sonhar. São Paulo precisa de esperança. E como eu sinto o desespero desse povo há 26 anos todo dia, eu acho que São Paulo vai ter esperança. Vai ter esperança mesmo. Eu tenho esse sonho. E não apoio ninguém. Eu sou contra a polarização, sou contra essa história das mesmas caras, do Ricardo Nunes ser boneco do Bolsonaro. Parece que você vai apertar o botão da urna lá para votar no Ricardo Nunes, sai a cara do Bolsonaro. Oh, meu! Ou então você vai apertar o botão do Boulos, aparece a cara do Lula lá. Aliás, eu acho que eu aconselho esses dois candidatos a deixar de serem marionetes do Lula e do Bolsonaro e terem uma identidade mais própria, que seria muito, muito bom para o futuro político deles. E a polarização leva a ódio. Eu sou contra a polarização. Não que o bolsonarista que não for votar no Ricardo Nunes não vá votar em mim. Tem gente boa na direita. Direita não precisa ser extrema-direita e fascista, como Hitler, Mussolini. Não precisa ser extrema-direita. Esse prefeito chegou ao absurdo de falar que ele aceitava voto bolsonarista desde que o cara não fosse extremista.
Queria perguntar para esse prefeito quem é que é extremista e democrático ao mesmo tempo. Ele falou, o extremista bolsonarista que for democrático, vote em mim. Que absurdo. Como é que pode um extremista ser democrata? E na esquerda tem muita gente boa também, desde que não seja extremista. Eu sou contra extremos. Desde extremos, eu citei o Hitler e o Mussolini. Nos extremos temos Stalin, temos Mao Tse-tung, que mataram só os dois 120 milhões de pessoas e daí por diante. Eu sou a favor de Constituição. Constituição é povo. Essa é a minha ideologia. Candidato da Atena, foi um prazer entrevistá-lo. Muito obrigada pelas palavras, obrigada por ter dividido o seu tempo aqui com os eleitores de São Paulo. Obrigado e realmente me desculpe pelo começo, que eu posso ter sido infeliz e posso ter passado uma outra impressão a você e às mulheres. Eu não sou assim. Eu agradeço muito a sua disposição de ter topado conversar com a gente, candidato, e termina agora a segunda entrevista do G1 com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas dos candidatos, sempre com o objetivo de dar a você, eleitora, eleitor, uma informação de qualidade a mais detalhada possível. Amanhã, dia 7 de agosto, eu vou entrevistar ao vivo Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, também a partir de 1h30 da tarde. Na quinta, dia 8, tem episódio normal de O Assunto, bem cedinho, como você já está acostumado e acostumado no seu feed. E na sexta-feira, dia 9, a gente retoma com Pablo Marçal, candidato do PRTB. E termina na segunda-feira, no dia 12 de agosto, com a minha conversa com Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB. A íntegra da minha conversa com o Datena vai ficar disponível em áudio, no Assunto também, e em vídeo no G1, na Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Nessas plataformas você também encontra a minha conversa com a Tabata Amaral, candidata pelo PSB, com quem eu tive ontem, na segunda-feira, no dia 5 de agosto. Agora os créditos para quem participou, para a valorosa equipe da produção dessa entrevista. A coordenação é de Mônica Mariotti, a produção é de Fernanda Calgaro e Camila da Silva, a finalização é de Thiago Kazuroski, na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli, na direção de imagem, Giacomo Vócio, na sonoplastia André Sargueiro e comigo na equipe do Assunto. Tem também Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui. Até o próximo assunto.